Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. O Taekwondo é uma arte marcial coreana que combina técnicas de luta, condicionamento físico e disciplina mental. É conhecido pelos movimentos rápidos e poderosos, incluindo chutes e socos. E para falar hoje conosco sobre Taekwondo, aqui no Bem-Estar e Movimento, os nossos convidados são o Fabian Teodoro, que é mestre de Taekwondo, profissional de educação física. Fabian, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando de uma arte marcial que para mim é uma filosofia de vida. Bacana, a gente vai saber mais detalhes sobre essa filosofia de vida já já. E quem está conosco também para falar sobre Taekwondo hoje é a Luíse Visani, que é especialista em projetos de tecnologia e é faixa preta de Taekwondo. Tudo bem, Luíse? Como que você está? Tudo certo, um prazer estar aqui. Ô, Fabian, começa contando pra gente, então. Eu fiz aqui uma introdução muito breve, falando sobre o que é o Legal. Taekwondo, mas eu quero que você traga mais detalhes de como é essa arte marcial na prática e quais são as características dessa arte marcial. Ok, então como você já falou, o Taekwondo vem da Coreia, né? Taekwondo é uma arte marcial coreana que usa chutes e socos, tá? É uma arte de luta em pé. Porém, o Taekwondo não é só luta, né? Não é só a parte esportiva. Tem esse lado da filosofia que eu falei no começo, aí a filosofia marcial que é muito importante, tá bom? Que pode ser praticado por qualquer pessoa, crianças a partir de 5 anos, mais ou menos assim, de 5 anos até as pessoas aí da terceira idade, da melhor idade, podem praticar o Taekwondo. E quais são os componentes envolvidos nessa filosofia de vida que vem junto com o Taekwondo? Bom, vamos iniciando lá pelos pequenos, a gente trabalha bastante a coordenação motora, né? As capacidades físicas da criança, tá? Equilíbrio, agilidade, as destrezas, então o autocontrole. Aí vem na parte cognitiva, essa parte da disciplina, do respeito e de encorajar, principalmente as crianças aí, tá? Às vezes, hoje em dia a gente vive num meio muito introspectivo, vamos dizer assim, então eles precisam assim criar um pouquinho de confiança. Essa é a parte inicial. E depois vem na parte que o pessoal busca também, a parte da autodefesa, do trabalho corporal, né, da parte física. E depois entra na parte esportiva aí. Que bom. Ô, Luíse, conta pra gente, como que você começou a fazer Taekwondo, como essa prática entrou na tua vida? Boa. A minha família, ela é inteira, assim, do taekwondo, né? Então, eu brinco que, assim, desde que eu tava na barriga da minha mãe, meio que eu já tive contato. Mas o mais engraçado é que, de criança, adolescente, na verdade, nunca passou pela minha cabeça de fazer uma arte marcial. Eu achava, ai, não gosto de lutar, sempre fui um pouco mais da dança. Até que eu me formei na faculdade, librou um pouco de tempo, né? E minha mãe, que já tinha voltado a treinar junto com a minha irmã, ela me convenceu a fazer uma aula. Ela falou, não, sem compromisso, vai só fazer uma aula pra gente ficar junto. Eu fiz essa uma aula e eu me apaixonei, eu nunca mais parei. E acho que muito como o Fabian falou, eu gosto muito de não só da parte esportiva, da arte marcial, assim, mas muito dos benefícios que me traz mentalmente também, né? Então eu acho que é essa coisa de condicionamento com mental e tal. Então, comecei ali meio que, uma, duas vezes por semana, até que eu acabei que treino quase todo dia. Que Então, legal. E o que te traz de benefício mental que você destacaria aqui pra gente? eu, assim, pra mim, né, na minha vida, assim, me trouxe muito autoconfiança e de aprender a me expor, de errar e falar que tá tudo bem errar. E de autocobrança também, né? Eu tenho uma autocobrança muito grande, então quando treinando ali também, né, às vezes vou pra competição e tal, tem muito essa coisa da cabeça de, putz, eu vou dar o meu melhor, mas se não der certo, não deu, aprende com isso, vai pro próximo, mas muito essa é muita coisa junto assim, né, que você consegue desenvolver. Mas pra mim realmente assim, o principal foi esse equilíbrio, né, da autocobrança com a autoconfiança. Interessante. Ô, Fábio, e na sua vida? Como que o Taekwondo entrou? Como você começou a praticar e depois se tornou um mestre? Bom, o Taekwondo eu pratico há 30 anos, né? Mas eu comecei na arte marcial através do judô escolar, né? Muitos anos atrás toda escolinha tinha judô e balé, né? Então eu fui pro judô,
pratiquei isso por 5 anos e já depois, no início da adolescência, eu comecei a fazer karatê. Karatê na minha escola, no meu colégio. E o professor de karatê terminou o ano, ele saiu. Ele se formou, saiu e não tinha mais no colégio. E eu fui procurar uma academia de karatê próxima da minha casa. E meu pai, fui sempre incentivado pelo meu pai achou essa academia de taekwondo, tá? E a gente foi fazer uma aula experimental. Cara, eu fiz a primeira aula, eu olhei, assisti, fiz a primeira aula, era muito chute, parte que eu gostava por causa dos filmes, né? Acho que os meninos, principalmente da minha geração, foram através dos filmes, né? Do Bruce Lee, do Van Damme, da Chuck Norris. Então, quando eu vi os chutes, eu falei, eu acho que eu gosto dessa, vou começar. Isso em 95, e aí eu comecei o taekwondo e nunca mais parei. Mesmo praticando outras artes marciais que eu fiz depois no caminho da minha vida aí, Muay Thai, boxe, o próprio judô, que eu voltei, mas o taekwondo é a minha filosofia de vida. E quais são as características do taekwondo que você acredita que fizeram com que você escolhesse essa modalidade no lugar de todas essas outras que você foi experimentando ao longo da vida? Então, a minha escolha exatamente foi através da beleza dos movimentos, dos chutes, né? O taekwondo é a arte marcial, vamos dizer assim, mais completa em chutes, tá? Então tem soco também, mas os chutes são inúmeros chutes, muito dinâmicos, são chutes altos, voadores, uma luta muito rápida, muita agilidade, mais agilidade às vezes do que força. Então foi isso que me atraiu para praticar. E depois eu fui conhecendo, né? Como ela falou, a Luísa falou, às vezes a gente quando começa, a gente não tem a visão do que é aquilo, né? A gente vai aprendendo, cada dia você vai aprendendo. E aí eu fui percebendo os outros benefícios, o que mais tem no taekwondo, tanto que essa parte de competição na minha vida, ela entrou depois de mais ou menos 5 anos de prática. Os meus primeiros 5 anos eu nunca participei de um campeonato. O pessoal até não acredita quando eu falo. Porque depois de tantas medalhas que eu conquistei, as minhas medalhas começaram já eu com mais de 5 anos, já quase faixa preta. Fui de faixa vermelha, que vamos dizer assim, 2 faixas antes da preta, que foi a minha primeira competição de taekwondo. Aí eu vi o lado esportivo me atraiu, mas até então eu gostava dos treinos, da parte da filosofia, da defesa pessoal, das lutas mesmo, mas dentro da academia. Ali era a minha terapia. Até hoje é minha terapia, mas ali foi isso. Depois eu virei um pouco a chave para o lado esportivo. E você, Luísa, como que foi a sua trajetória, né? Você já falou pra gente de coisas super importantes em relação a benefício de saúde mental que a prática te trouxe, em relação à parte física. O que o taekwondo traz para sua vida? Eu acho que assim, ele é um esporte muito completo, né? Então, ao mesmo tempo que você treina a parte de resistência cardíaca, você também treina mobilidade, flexibilidade, consciência corporal. Eu acho que, assim, uma das coisas mais legais é quando você tá treinando, assim, um golpe, né, um chute, e você fala, tipo, gente, não tá indo, mas beleza. Aí, de repente, instala, assim, uma chavinha na sua cabeça que sai o negócio e você fala, tipo, nossa, saiu. Aí você não sabe direito repetir, mas depois quando você consegue repetir, você fala, tipo, meu Deus, estou fazendo aquele negócio que eu achava que era quase impossível, né? Traz uma consciência corporal, assim, muito grande também, muito legal, que eu acho que, enfim, eu levo isso, assim, para outras atividades que eu faço também, e é muito completo, né? Então, realmente, e eu acho que, assim, o legal é que quem pratica o taekwondo meio que não precisa ter os mesmos objetivos, né? Então, sim. uma pessoa pode levar mais para a parte do, eu quero emagrecer. Não, eu quero ganhar flexibilidade. Eu quero realmente um melhor preparo físico. Então, eu acho que tem toda essa coisa antes. E aí, depois vem aquela coisa, né, que você estava falando de, tipo, tá bom, vou mais para coisa esportiva, mais para competição. E aí já é outra coisa, mas para qualquer um pode fazer ali, né? Então, eu acho que é isso, assim. É engraçado até que eu tenho, tipo, uma irmãzinha de 5 anos que faz taekwondo e adora. E para ela, assim, super treina coordenação e tal. E, ao mesmo tempo, minha mãe de 60 anos também faz. E para ela é, assim,
putz, é se manter ativa, é ganhar ali musculatura, né, tônus e tal. Então, é muito completo. Que bacana. Isso que ela estava falando sobre ter perfis diferentes, né, Sim. objetivos diferentes. Como que você percebe na sua escola, por exemplo? Qual que é o perfil ou quais são os perfis das pessoas que procuram aulas de taekwondo? Legal, ia complementar exatamente isso, porque Luiz é praticante, né? Mas eu tenho proprietário de 2 academias. E além das 2 academias, eu tenho mais ou menos uns 10 professores da minha equipe que dão aula em outras academias, principalmente aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Então, o que eu vejo, né? Vem desde as crianças, como eu falei, começam lá com 5 anos basicamente, que os pais colocam principalmente para esse lado do exercício físico hoje em dia e da disciplina. Esses são os principais focos que os pais colocam as crianças no taekwondo. Mas aí vem os adolescentes, adultos e as pessoas mais velhas, vêm por inúmeras coisas. Um vem porque ela está precisando de desestressar. O estresse hoje é um mal muito grande, então a pessoa vem, cara, eu preciso de uma atividade para eu desestressar. Então me indicaram a luta, falaram do taekwondo, eu vou lá, entendeu? Tem nada a ver com o lado esportivo, não sabe nem se tem chute ou soco, mas falaram que é legal para desestressar, para você relaxar. Outras pessoas vêm exatamente, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar o meu corpo, né? Então é uma atividade que trabalha o corpo todo, então você vai achar esse benefício, você vai conseguir esse ganho. E alguns que às vezes já vêm de uma vivência esportiva, uma pessoa já competitiva, cara, eu queria treinar, vocês têm competição também, como é que funciona? Tem alguns alunos assim, principalmente adolescentes e início da vida adulta, que procuram o taekwondo já como esporte, querendo fazer luta, querendo saber como é que ele faz para disputar um campeonato paulista, entrar numa seleção brasileira, assim vai. Olha que bacana. Essa questão de gerenciamento do estresse com atividade física é algo que aparece com muita frequência aqui no programa. Aliás, a gente está para fazer uma edição especialmente sobre esse assunto, Legal. gerenciamento do estresse, e bom para a gente, para os nossos ouvintes saberem também que o taekwondo é mais uma modalidade que se presta muito bem a esse papel. Antes de eu partir para a questão das faixas, quero saber como que funciona a progressão dentro da modalidade. A gente estava conversando fora do ar e você estava me explicando, Fábia, que tem, assim, pelo menos 2 estilos diferentes de taekwondo, é isso? Pelo menos, né? Aham. Vamos falar aqui dos nossos, né? Sim. A Luísa pratica o ITF, vamos falar do dela, que foi o taekwondo como foi criado, a arte marcial mesmo, que veio da Coreia. O ITF foi a primeira federação, ITF significa International Taekwondo Federation, foi a primeira federação esportiva criada, e por alguma briga política na Coreia, né? O general Choi Hong-hee, que foi o criador do nome, que deu o nome de taekwondo, ele acabou se mudando para o Canadá e ele criou a federação, na época WTF, World Taekwondo Federation, e por causa dessa briga política lá, cada um acabou seguindo com 2 estilos de taekwondo. O general Choi Hong-hee, ele foi para o Canadá e fundou o ITF, International Taekwondo Federation, desculpem. E aí na Coreia, os coreanos falam, como que ele sai daqui e vai fundar uma federação lá? Então a gente vai fundar a federação aqui, o World Taekwondo Federation, tá bom? E aí ficaram 2 estilos, o taekwondo é o mesmo, porém, como ele foi com o tempo passando, foram mudando algumas regras. E o taekwondo que eu pratico, o WT hoje em dia, o World Taekwondo somente, ele foi pro lado das Olimpíadas, né? Tentou a vaga no Comitê Olímpico, entrou como esporte olímpico, né? Como demonstração nas Olimpíadas de Seul em 88, depois em 92 também demonstração, e em 2000 ele se tornou um esporte olímpico oficialmente. Então, por isso, foram mudadas algumas regras, principalmente no modo de lutar, né? Os protetores que entraram, e o lance que eu falei para você do soco no rosto, que no ITF continua valendo, e no meu taekwondo, no WT, só vale o soco no tronco, no colete. Esse é o lado esportivo. Então essa é a grande diferença aí. E o nome taekwondo tem algum significado específico? Taekwondo significa caminho dos pés e das mãos, né, através da mente. O do
significa caminho, né? Japonês, de origem japonesa. Tem karatê-do, judô, é caminho. Caminho, filosofia, né? A jornada, no caso. Então, o taekwondo significa o caminho dos pés e das mãos. Luiz, e para você chegar a ser faixa preta, como que foi essa trajetória? Quanto tempo levou para isso acontecer? E contando aqui para os nossos ouvintes que a faixa preta é a máxima, né, do taekwondo. Isso, faixa preta é a máxima, depois a gente tem as graduações, né, que são o que a gente chama de dança. Os danças. Mas, assim, quando eu comecei, na verdade, tava mais tô gostando, né, interessante e tal. Quando eu peguei minha faixa amarela, que é a primeira faixa ali depois da branca, eu participei da primeira competição. E o mais engraçado é que quando eu comecei o taekwondo, eu achava que eu não gostava de lutar. E eu comecei mais para fazer a parte mais que tem as formas também, né, que são tipo movimentos combinados. Acho que isso é uma coisa legal também de falar, que existem mais coisas além da luta, né? Então, pelo menos no ITF a gente tem as formas, que são os movimentos ali de defesas e ataques, né, combinados. A gente tem técnicas especiais, que são chutes em altura, né, técnicas de chute em altura, quebramento e tal. E aí, quando eu competi a primeira vez, eu falei, caramba, gostei muito, vou querer chegar na faixa preta e competir. Então, foi a partir daí que eu comecei a acelerar mesmo, né? Então, eu comecei a treinar, assim, quase todo dia. E aí, depois de quase 7 anos, eu peguei minha faixa preta, né? Mas, assim, para cada exame de faixa é um exame que você treina muito alguma coisa específica, né? Então, tanto a parte realmente ali da técnica, né? As técnicas de chute, técnicas de defesa pessoal e tal, mas a parte também mental e tal. E quanto mais você vai graduando, mais difícil vai ficando, né? Então, O que era mais desafiador para você quando você ia fazer essas provas de mudança de faixa? eu vou te falar que eu tive uma coisa que eu tive que treinar, assim, no psicólogo, que eu tinha muito problema para fazer quebramento, né, que é de madeira, que é a madeira. E assim, pelo menos lá no nosso, né, não era nada assim de outro mundo, não era que precisava quebrar tipo 5 de madeira, mas assim, para mim era uma coisa assim, um bloqueio mesmo, que eu trabalhei ali com o tempo, treinei bastante e tal, até que o dia que eu tive que fazer, né, pra minha faixa preta, eu tive que fazer um quebramento com um salto pra trás, assim, um chute pra trás com salto. E até o dia que eu quebrei, a primeira vez, eu falei, caramba, eu não tô acreditando que eu quebrei, sabe? Tipo, foi uma sensação, assim, muito legal. Mas pra faixa preta, eu acho que, assim, eu estudei bastante, né? Estudei bastante da história do taekwondo, eu quis, assim, pegar minha faixa preta me sentindo realmente que a gente estava conversando, né, um pouco antes de... É como se fosse, assim, você se forma ali na faculdade e aí depois você começa as especializações. Então, eu queria muito pegar minha faixa preta me sentindo ali completa, sabendo um pouco de tudo. Então, eu estudei bastante defesa pessoal, estudei bastante a parte das técnicas, os chutes, né, as lutas. Então, tinha uma parte de preparo físico muito forte também, né? Porque eu tive que fazer, acho que, correr 5 quilômetros, depois fazer mais uns 10 rounds de luta e só depois começa o exame de faixa, né? Então, o legal é que, assim, é tudo isso não só para mostrar que você está preparado fisicamente, mas para mostrar que você tem a capacidade mental de conseguir começar um exame de faixa depois de estar exausto, né? Então, até perdi aqui qual que foi a pergunta inicial. Foi isso, de o que foi desafiador para você e como que foi a essa coisa, trajetória. assim mesmo, né? Aham. E aí, ao longo desses 7 anos, a gente vai treinando um pouco mais intensificado ali quando tá na faixa vermelha, né? Faixa vermelha ponta preta, né? Eu não sei no WT, mas no ITF a gente também tem. Aham. E aí, né, foi isso, deu o que deu. Nossa, eu não imaginava que o teste de mudança de faixa fosse um teste tão complexo. Então, é um teste que dura mais ou menos quanto tempo, Então, Fábio? ela comentou sobre o exame de faixa preta dela. Então, assim como a gente vai evoluindo, né? A primeira faixa, como ela falou, você passa para amarela. As criancinhas lá na minha academia, elas passam para ponta amarela, O nosso branca, também. ponta amarela, depois amarela. Então, os primeiros... Eu não posso falar aqui que é fácil, porque eu sempre falo para meus alunos que os 2 piores exames de faixa
é o da faixa branca. Por mais que a gente que já pratica acha muito fácil, mas a pessoa que entrou... É o primeiro. Se você entrar para treinar, você vai fazer a prova, você não sabe como é que é. Por mais que fale, não, é moleza, é tranquilo. É o pior. É um porque é a primeira nervosismo vez. muito grande, Aí né? o segundo, o terceiro, você já vai vendo, já vai percebendo. E o da faixa preta, é claro, que você vai ser testado ao máximo, parte física, parte técnica, esse lado emocional aí. Você precisa realmente, eu tenho que quebrar aquela madeira. Cara, aquela madeira não vai quebrar, você vai ter que quebrar a madeira. Se você não quebrar, você é reprovado. Não, e essa história de Ou dar com a um mão, chute ou para com o pé, trás para exato. quebrar a madeira, isso me pegou muito. Eu já ia ter dificuldade para frente. O Taekwondo, quando surgiu, ele tinha um apelido de a arte dos homens voadores. As demonstrações que são feitas na Coreia, fora da Coreia, os grupos de apresentações que vêm para o Brasil e em vários países, o carro forte são os quebramentos em altura. Eles voam assim, eles pulam muito alto. Eu fiz um mestrado na Coreia em 2018, eu tive a oportunidade de ver o pessoal treinando e fazendo as apresentações lá dentro mesmo, no celeiro deles lá. É impressionante. Você fala, cara, não é possível que o cara pule acho essa muito altura, como que ele incrível. faz? Impressionante. Então é isso. Então essa parte é a parte que impressiona e realmente, também assim como você falou, eu também tinha esse... o meu desafio eram as madeiras, eram os quebramentos principalmente em altura, com salto. Entendeu? Porque é um lado que eu não gostava. Mas aí a gente precisa... É igual quando a gente se forma. Ah, eu preciso me formar, eu preciso de matemática, português, geografia, tudo. Não é, eu não gosto dessa, mas você vai ter que passar nessa. Então, se você não quebrar a madeira, você é reprovado. Você vai ter que fazer de novo. Assim como se você errar os poncês, que são as formas que ela falou, os movimentos combinados, as coreografias, você também não passa. Ah, eu gosto de luta, eu queria só lutar. Não funciona assim. Então é muito mais completo, entendeu? Tem muito mais coisa do que só a parte de luta. Que o que a gente vê, o que a gente sabe, o que é o Taekwondo? O Taekwondo é uma luta. É uma luta que tem na Olimpíada. Mas por trás disso, então esses quesitos que tem no exame de faixa, você consegue ver cada parte do Taekwondo. Até para vocês conseguirem evoluir, né? Tanto que vocês já evoluíram até aqui, você já se tornou mestre, Fabian. Sim. Tem a necessidade de haver atividades físicas paralelas, outros tipos de exercício para melhorar a performance do aluno? Bom, eu já como professor de educação física, eu não posso deixar de falar, né? Todo o esporte, principalmente o alto rendimento, a pessoa que ela vai precisar fazer junto, né? Complementar com a parte de musculação. Por mais que ela faça outras atividades, né? Às vezes a pessoa vem para luta, muita gente hoje em dia, porque ela não gosta da musculação. Meu médico falou que eu preciso fazer um exercício físico, me indicou a musculação, mas eu detesto, eu queria fazer uma luta. Na luta, você vai ter essa parte de fortalecimento muscular dentro da luta, os exercícios que você faz com peso corporal mesmo. Mas o mais indicado para você fazer qualquer outro esporte, em paralelo, fazer a musculação. Entendeu? Esse é o mais indicado. Como que é a sua rotina em relação a isso, Luiz? Eu gosto sempre de fazer musculação e junto, porque até já me machuquei algumas vezes, né? Então aprendi da pior forma, né? Você precisa dela, né? Exato, Por mais que não goste, exato. precisa. Mas eu acho o legal, assim, por exemplo, eu faço taekwondo e eu quero fazer a musculação para me ajudar no taekwondo. Então, assim, eu não gosto de musculação, eu faço porque eu me obrigo. exemplo aí. Mas é legal porque te dá um ânimo para fazer a musculação, né? Porque, não tô fazendo a musculação por fazer. Tô fazendo porque eu quero não me machucar. Eu tô fazendo porque eu quero melhorar meu rendimento. Eu tô fazendo porque quero que meu chute fique mais forte, né? Ou até tava treinando um tempo para salto mesmo. Então, eu quero melhorar a minha impulsão. Então, dá aquele ânimo a mais para você fazer a musculação, né? E a musculação que é tão importante, assim, acho que independente do esporte que você esteja fazendo, né? Eu acho que é importante para você não se machucar agora, mas para quando a gente estiver idoso também, né? É o que vai salvar a gente. Então, ter essa coisinha que fala, tipo, não, mas vamos fazer a musculação pelo menos 2 vezes por semana, né? É muito legal. Bacana. Uma espécie de poupança, né? Que a gente vai fazendo para a vida, isso né, mesmo. Fabian? Em relação, para a gente encerrar aqui, quero saber como que é a rotina de atividade física de vocês, Taekwondo e o que vocês fazem além. Como que é a sua rotina, Luiz? Bom, assim, vou falar que
O ano passado, que eu tava bem focada em competição, eu treinava, assim, 6 vezes por semana taekwondo e mais preparo físico e musculação junto. Mas esse ano eu me dei uma relaxada, então eu tô assim, bem livre para testar outras coisas, né? Então, às vezes faço basquete, vou pra escalada, faço dança. A pessoa fala que tá bem livre, você acha que ela não tá fazendo nada, né? Olha Não, o aí. livre vamos testar outras coisas, Livre para novas né? experiências. Mas eu não consigo abrir mão dos meus treinos de taekwondo ali, pelo menos 3 vezes na semana, a musculação junto para realmente garantir que não vou me machucar. Muito bom. E algum preparo físico, né? Então, ou uma corrida, um HIIT, alguma coisa assim. E você, Fábio, como que é a sua rotina de atividade física? Como eu falei em off com você, né? Eu parei a competição na minha carreira adulta em 2014, mas depois eu migrei para o Master, para a categoria Master e continuei competindo. Continuo competindo, bem menos do que eu fazia antes. Então eu sou o atleta titular da Seleção Brasileira Master, acima de 40 anos, do Brasil, aqui da Seleção Brasileira. Então, mas a minha rotina de treino hoje em dia, até por causa do trabalho, a quantidade de aulas, eu faço 4 treinos por semana, assim, vamos dizer assim. Eu faço 3 de taekwondo, nesses 3 de taekwondo eu coloco 2 junto de musculação e eu jogo futebol um dia, que é a minha outra área. Na quinta-feira à noite eu vou lá jogar um futebol. Que Aí bacana. 4 dias que eu misturo a musculação com o taekwondo. E um deles, a sexta, que é a minha terapia da semana, que é o que eu falo, é um dia só que a gente chama dia de luta, dia de sparring. Toda sexta-feira eu vou. Se eu não vou, a minha querida esposa fala, pô, você precisa ir lá lutar para você relaxar, que é o meu desestresse. Eu vou lá lutar, fazer luta até a gente cansar e ir embora relaxado. Olha aí. Sexta-feira à noite. Bacana. Inspiração para os nossos ouvintes. Fábio Teodoro, mestre de taekwondo, profissional de educação física, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela presença e estar junto com você aí, compartilhando essa experiência nossa, né? E agradeço, só tenho a agradecer, espero que todos tenham gostado. Sem dúvida. Luiz Visani, especialista em projetos de tecnologia, faixa preta de taekwondo. Muito obrigada também por ter vindo compartilhar com a gente aqui a sua trajetória. E saiba que eu tenho certeza que você inspirou muitas ouvintes que estão nos escutando hoje. Muito legal, foi um prazer estar aqui, falar desse assunto que eu adoro. Prazer, Fábio, também. Foi um prazer estar aqui com vocês. O Bem-Estar em Movimento volta na semana que vem. Nós contamos sempre com a produção da Letícia Valente, também da Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Guilherme Marconi. Te espero de novo no sábado que vem. Até lá! Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.